Olá, no programa de hoje, a presença negra na história e na identidade do Brasil. Um produto editorial multiplataformas pautou no debate público nos últimos anos reflexões sobre heranças da escravidão, apagamento de personalidades, lutas, avanços e desafios que ainda se apresentam à população negra do país. Eu converso com o jornalista Tiago Rogero, correspondente do jornal The Guardian, na América do Sul. Ele é criador dos podcasts Vidas Negras e Negra Voz e autor do livro Projeto Querino, um olhar afrocentrado sobre a história do Brasil. Bem-vindo, Tiago, um prazer recebê-lo aqui no Mundo Político, você que é mineiro de Belo Horizonte. Obrigado, Marco, o prazer é meu, agradeço pelo convite, vai ser um prazer trocar essa ideia aqui. Prazer tê-lo no programa. Tiago, o Projeto Querino, nome que homenageia um intelectual abolicionista baiano, começou antes dessa versão impressa, que amplia aí a abordagem sobre a história do Brasil a partir da centralidade do povo negro. Quais eram suas inspirações e inquietações quando a proposta nasceu e como que ela se desenvolveu desde então, em diferentes fases? Sim. O Projeto Querino foi lançado em 2022, ele saiu primeiro como um podcast e também uma série de publicações na revista Piauí. O podcast foi produzido pela Rádio Novelo, foram 8 episódios, e tudo isso parte, eu acho, de algo que foi uma experiência que eu tive de perceber em algum momento sobre as histórias que eu não aprendi, as histórias, por exemplo, sobre a participação de grandes personagens negros, afro-brasileiros na história do Brasil, e que eu não aprendi. Imagino que a gente vai falar sobre algumas dessas histórias que me encantaram, e aí depois, conversando com outras pessoas, eu fui percebendo que essa é uma experiência de alguma forma compartilhada, de muitas formas compartilhada. Então, reuniu-se uma equipe, a gente trabalhou, foram mais de 40 pessoas que trabalharam no Projeto Querino até o seu lançamento em 2022, uma equipe majoritariamente feminina, majoritariamente negra. Nós trabalhamos por 2 anos e 7 meses até lançar o podcast, e depois, quando a gente lançou, felizmente foi um sucesso, ganhou prêmios jornalísticos, foi ouvido por muita gente, mais de 2 milhões de pessoas ouviram o podcast do Projeto Querino, e aí eu fui procurado por muitas editoras para transformar o projeto em livro, e a gente sentia que tinha como transformar e que tinha história para contar também nesse formato, que é diferente, e por isso eu passei mais de um ano, aprofundando as pesquisas no que se transformou no livro do Projeto Querino, que foi lançado no fim do ano passado e que vai ter lançamento muito em breve em Belo Horizonte. Que exemplos você pode dar dessas lacunas nos livros de história, assim, que foram talvez aí suas principais motivações para tocar esse trabalho? Sim, uma história que me encanta muito é a história da Maria Firmina dos Reis. Ela é a primeira mulher no Brasil a publicar um romance. Não é a primeira mulher negra, o que já seria muito incrível, porque por muito tempo no Brasil as pessoas negras foram alijadas não só da economia, de acesso a bens, mas a própria educação, foram alijadas de ter acesso à própria educação. E a Maria Firmina dos Reis se tornou a primeira mulher branca ou negra a publicar um romance no Brasil. Ela fez isso em 1859, ou seja, muitos anos antes da abolição. Ela já era uma mulher livre, mas ela faz esse romance, não é só um romance, que já seria também muito incrível, mas é um romance abolicionista. 30 anos antes, praticamente, da abolição efetivamente acontecer no Brasil. E por que é importante contar essas histórias? Porque, por exemplo, quando eu estava na escola, o que eu aprendi praticamente sobre o período do Brasil em que houve escravidão, o que eu aprendi sobre pessoas negras nesse período é praticamente só o escravizado subserviente no tronco. E a tortura, ela existia, claro, ela fazia parte dessa crueldade, dessa abominação que foi a escravidão, mas não era só isso que existia, havia outras possibilidades para as pessoas negras. Pessoas negras conseguiam se libertar, pessoas negras conseguiam ser livres. Então imagina para uma criança na escola que ela só aprende que o negro participou da história brasileira como um escravizado subserviente. Ela naturalmente pode ter até algum receio de querer se entender como pessoa negra, mas não, houve advogados, escritores, houve cientistas. Um dos cientistas mais brilhantes da história do Brasil, por exemplo, é o Juliano Moreira, que é um homem negro. Então tudo isso é muito importante, eu acho, para construir a autoestima e para construir também uma noção
mais complexa e mais rica do que é de fato a história do Brasil. Acho que é dentro dessa lógica, né, que na introdução da obra você faz questão de pontuar que não é um livro sobre dor. Por que que essa é uma marca que você quis enfatizar? Eu acho que sobre essa história, sobre a história da escravidão, existe uma vasta produção audiovisual, enfim, até da própria literatura. Algumas dessas obras, elas acabam focando muito na questão de dor. É, Algumas de forma muito séria, de forma muito importante, muito relevante, e outras, enfim, que eu acho que acabam exagerando na dosagem da dor. Então, nesse processo, até por já haver esse imaginário da dor, as pessoas, por mais que não se fale tanto quanto se deveria sobre a escravidão e os reflexos da escravidão no presente, tem algo que as pessoas mais ou menos já têm compartilhado, que de fato havia tortura, havia violações aos direitos humanos, afinal, as pessoas escravizadas não eram nem consideradas pessoas humanas, né? Pessoas de fato, eram na verdade objetos, tratadas como objetos. Né? Então, partindo desse pressuposto, que essa é uma noção que as pessoas já têm, e também querendo focar numa parte pouco explorada desse olhar para o passado, a gente decidiu contar também sobre essas vitórias, assim, e vitórias não só no sentido material da coisa, né, quem foi que se destacou, quem foi que conseguiu, contra tudo que a sociedade impunha contra essa pessoa, adquirir algum dinheiro, né, e transmitir algum tipo de herança ou coisa do tipo, mas também as vitórias das pequenas coisas e que na verdade são muito grandes, né? Como por exemplo um caso que a gente cita que é o do Negro Cosme, que era o de um ex-escravizado no Maranhão que durante a balaiada, uma revolta importante que aconteceu no Maranhão, né, no século XIX, ele decide criar uma escola de pequenas letras, de primeiras letras, né? Uma escola para ensinar crianças a aprender a ler e escrever, para crianças ex-escravizadas ou filhas de escravizados. Então, esses gestos são muito importantes. A formação de família naquele período, né, debaixo de uma escravidão, também era um gesto muito importante. Então, por isso que a gente não quer focar apenas na dor, focar também nessas vitórias que podem parecer pequenas, mas que são muito grandes também. Naturalmente, a gente trata também de dor, porque a experiência afro-brasileira é uma experiência que até hoje é marcada por dor, né? A pessoa pode estar no melhor momento da vida dela, pode ter recebido uma notícia maravilhosa e passar por uma situação devastadora de racismo, porque são assim que são as situações de racismo, elas são devastadoras. Vamos abordar mais profundamente nessas diferentes facetas da obra. Dentro das histórias boas, um dos pontos ressaltados é de que a cultura e o talento, né, de negros e indígenas moldaram e deram grande originalidade à nossa música. Como dimensionar o tamanho dessa contribuição? Eu acho que é impossível de mencionar, né, porque ela é tão grande que é impossível de mencionar, mas isso é curioso, porque é um dos episódios, é definitivamente o episódio do podcast que fez mais sucesso junto aos ouvintes, que eu acho que é algo natural, porque é um episódio em que a gente vai mostrando os exemplos, o podcast é algo sonoro, né? Então, para uma experiência que é sonora, a possibilidade de colocar trechos de músicas e mostrar os exemplos ali de uma forma maravilhosa e, enfim, se apoiando em obras de gênios, né, da nossa música, então era natural que tivesse esse retorno. No livro a gente conseguiu avançar até um pouco mais nisso, mas é isso, é essa ideia de que a música brasileira, como ela é conhecida hoje, em sua multiplicidade, né, ela é muito variada, ela tem muito poder e é muito valorizada tanto aqui quanto lá fora, é uma música que não existiria mesmo se não fosse a influência dos africanos e afrodescendentes e dos povos indígenas, né? Eles traziam com si, e no caso dos indígenas, eles já tinham aqui as próprias músicas, as próprias manifestações culturais, o próprio conhecimento musical. Os africanos trouxeram isso, são povos que são muito musicais também, enfim, e uma musicalidade que não se limita à percussão, como uma visão estereotipada do continente africano ainda prevalece, né, essa visão de que a África estaria limitada, que a musicalidade africana estaria limitada à percussão. Eles pegam, enfim, eles colocam todo o saber deles e também adaptam aquilo que chegava da Europa, né, estilos musicais que chegavam da Europa e vão transformando isso, vão criando coisas novas também, que aí vai, enfim, vai desembocar em tudo que a gente tem hoje que é tão valorizado, não só no Brasil como lá fora, como música brasileira, como eu disse, em suas multiplicidades. Né?
voltando à questão da escravidão, né, já nas páginas iniciais do livro, é retratado como ela condicionou o próprio processo de independência brasileira, né? O que merece mais destaque nesse olhar retrospectivo? Acho que falar da independência do Brasil, e isso foi algo que a gente quis trazer logo no primeiro episódio do podcast, justamente porque o podcast era lançado em 2022, mas no livro a gente decidiu manter, porque a independência do Brasil explica muito do que é o Brasil hoje, né? E aquele momento, o momento em que o Brasil decide se tornar independente, o Brasil faz uma escolha. Dom Pedro I, no momento em que ele está convencendo grandes fazendeiros, que eram grandes proprietários de escravizados, a aderir ao projeto dele de independência, ao projeto de nação, uma das principais garantias que ele dá para esses senhores é: a gente vai se tornar independente de Portugal, mas uma coisa vocês podem ficar tranquilos, a gente não vai mexer na propriedade privada que vocês têm com a escravidão, que era o grande motor da economia brasileira durante todo o período em que houve escravidão, em que a escravização foi legal. E a partir daquele momento, a partir do momento que o Brasil se torna independente, o número de escravizados que eram trazidos do continente africano, ele explode. Já era um número muito alto, né? O Brasil, nenhum outro país no mundo importou, e é a palavra que se usava na época, né? Porque, enfim, eram pessoas tratadas como objetos, importou tantos escravizados, trouxe tantas pessoas escravizadas do continente africano. Nenhum país no mundo, não existe comparação nem com a América Latina inteira somada, não existe comparação com os Estados Unidos. Nós somos o país que importou mais pessoas escravizadas e nós somos o país das Américas que, por último, aboliu a escravidão. Então, por isso a gente decidiu falar da independência, porque há muitos momentos marcantes na independência que explicam por que o Brasil ainda é um país com tanta desigualdade, porque ao mesmo tempo em que a população afrodescendente é a maioria da nossa população, ela ocupa também os piores índices socioeconômicos e por isso também, quer dizer, não por isso, mas ajuda a explicar também porque, por exemplo, a gente não tem um presidente negro, houve um presidente só afrodescendente na nossa história, que é o Nilo Peçanha, que foi muito atacado por isso, né? Especificamente a cor da pele dele, enfim, a ascendência dele era usada de forma racista para atacar ele. O momento da abolição, né, que você cita, ele pauta também um dos capítulos da obra que lança foco na luta e nas revoltas dos escravizados que viriam a desaguar naquele momento. É uma forma de valorizar o reconhecimento, né, de reais protagonistas daquela vitória histórica em contraponto a versões que enaltecem autoridades brancas. Sim, eu lembro de novo quando eu estava na escola. O que eu aprendi sobre a abolição? Que houve, primeiro, algumas leis que foram uma espécie de abolição gradual, né? A lei do ventre livre, depois a lei dos sexagenários, e depois, por uma bondade da princesa Isabel, houve a abolição em 1888. Só que essa é uma versão que não dá conta do que realmente aconteceu. Enfim, primeiro que essas leis tidas como uma espécie de abolição gradual, eram leis que, na verdade, havia já uma pressão enorme para que o Brasil acabasse com a escravidão. O Brasil era um país de vergonha mundial, só que as elites brasileiras, não só as elites, mas parte da sociedade brasileira, se beneficiavam muito da escravidão e não queriam que a escravidão acabasse. Então essas leis foram aprovadas como uma espécie de, enfim, uma esmola para quem lutava pelo fim da escravidão, e elas foram mais leis para postergar o fim da escravidão do que propriamente para começar a abolir. E quando chega em 1888 e a princesa Isabel é obrigada a assinar a abolição, ela é obrigada porque o Brasil estava às vésperas, à beira de uma guerra civil. Havia pelo país inteiro, por exemplo, nas grandes fazendas que ainda contavam com escravizados, e muitas fazendas contavam com muitos escravizados, havia rebeliões em massa, havia fugas em massa. O movimento abolicionista, que tinha uma participação tremenda e muito importante de pessoas negras, tinha participação também de abolicionistas brancos, e a gente cita isso no livro. O movimento abolicionista estava com muita força. Já havia, por exemplo, promovido a abolição no Ceará. Então, quando chega em 1888, a princesa é obrigada a abolir. E o que acontece é que toda a elite que apoiava o Império Brasileiro fica revoltada com essa decisão de abolir a escravidão
E aí, não por acaso, um ano depois, a gente vai ter o golpe que institui a República. E é muito interessante que a gente traz no livro um trecho que está na obra do professor Itan Cruz, que é um professor da Bahia, um historiador da Bahia, e ele cita que numa correspondência, o Dom João, quer dizer, Dom Pedro II, pai da princesa Isabel, que estava afastado por motivos de saúde no momento em que ela assina a abolição, ele admite numa correspondência depois que, por ele, a abolição teria demorado ainda um pouco mais. Então é isso. O interessante com isso, o que a gente busca não é falar, a Princesa Isabel é horrível, enfim, não é isso que a gente fala. É tentar mostrar uma visão um pouco mais complexa, mais informações sobre o que de fato foi esse processo e, naturalmente, mostrar o protagonismo das pessoas negras nesse processo, que foi um protagonismo tremendo. No início da nossa conversa, você já havia falado um pouco sobre o apagamento, né, de figuras históricas negras ou descendentes de escravizados. E esse é um processo que é bastante destrinchado ao longo de toda a obra, né? O quão sistemática e nociva foi essa prática na construção do país que a gente tem hoje. É muito importante, é muito cruel esse apagamento, porque ele afeta a possibilidade de sonhar. E eu acho que afeta a possibilidade de crianças e de jovens sonhar. Por exemplo, um exemplo desse apagamento, o Machado de Assis, que para muitos é o maior escritor brasileiro, sim, para muitos estudiosos, não só do Brasil, como inclusive estrangeiros, é um homem negro de pele negra, traços negros, mas que por muito tempo ele foi tratado como um homem não negro. E por que é importante saber que o Machado de Assis era um homem negro? Volta um pouco naquela resposta que eu dei sobre a importância de saber da existência de Maria Firmina dos Reis. Para que uma criança negra na escola ela possa se imaginar um escritor, para que ela possa se imaginar um cientista, para que ela possa se imaginar uma escritora, enfim, escritora eu já citei, mas para que possa se imaginar um musicista, para que possa se imaginar o que ela quiser, porque é isso que num país que se pretende uma democracia de fato, é isso que tem que acontecer. Cada cidadão do Brasil tem que ter direito a sonhar em ser o que ele quiser e tem que ter, devem ser oferecidas a ele, a esse cidadão, a essa cidadã, as possibilidades de ser essa pessoa. E que, infelizmente, não é o que acontece no país. Então, por isso é importante mostrar esses apagamentos, e é muito importante também para esse processo, foi algo que aconteceu no Brasil com as leis de ação afirmativa, as leis de cotas, porque foram essas leis que possibilitaram a produção de conhecimento que vai resultar, por exemplo, no Projeto Quirino. O Projeto Quirino é permeado por citações, muitas e muitas e muitas citações a muitos estudos que vêm sendo desenvolvidos há bastante tempo, mas sobretudo depois das leis de cotas, e sem as leis de cotas não existiria, por exemplo, o Projeto Quirino. Estudiosos e movimentos negros, Tiago, costumam usar a expressão abolição inconclusa. Né? Quais são os resquícios, né, a gente olhando para a nossa sociedade atual, para o tempo presente, mais latentes ainda da escravidão? Eles usam essa expressão porque a abolição foi uma lei com pouquíssimas palavras, menos de 50 palavras que a princesa Isabel assinou, e que ela não lida, por exemplo, com todo aquele contingente de pessoas que, de um dia para o outro, deixam a condição de escravizados. E houve muitos senhores de escravizados que mantiveram as pessoas escravizadas ainda por muito tempo, que tentaram fazer com que não chegasse a elas a notícia da abolição. E a princesa Isabel toma essa decisão, porque havia alguém muito próximo da princesa Isabel, por exemplo, era o André Rebouças, que era um homem negro, muito influente no Império, e que ele era um dos conselheiros dela. Ele defendia que houvesse, por exemplo, uma espécie de reforma agrária, que, enfim, olha o Brasil, o tamanho do Brasil, imagina, pela quantidade de pessoas que havia na época, ele defendia que fosse dada terra a essas pessoas, para que essas pessoas pudessem trabalhar. Elas não receberam terra. Sabe quem recebeu terra? Os imigrantes europeus que foram trazidos pelo Brasil como um projeto para branquear a nossa população. E aí, como resquícios da escravidão, acho que um resquício muito visível e que é um assunto muito sensível que a gente aborda num capítulo inteiro no livro, é a questão, por exemplo, do trabalho doméstico. A gente sabe que muitas relações no interior das casas do Brasil, eu sou de Minas Gerais, a gente sabe de histórias em Minas Gerais, um estado que isso acontece muito, de, por exemplo, meninas que são pegadas para criar. Uma criança é levada para casa de uma dessas famílias
de bem, né? Olha que família boa e boazinha essa família, né? Pega uma menina, não deixa ela estudar, ela tem que trabalhar em troca de comida e de hospedagem, mas não, na cabeça da família ela está ajudando aquela menina. Isso é completamente ilegal. Isso é uma situação análoga à escravidão. E a gente tem esses casos até hoje no Brasil, no interior de Minas, tem muito, não só no interior de Minas, no Brasil essa é uma situação que se repete. O trabalho doméstico é uma dessas situações em que há muitos resquícios. É difícil até usar a palavra resquício, porque resquício pode dar a ideia de algo pequeno, né? Mas em muitos casos, na relação entre patrão e trabalhadora doméstica, reproduz-se a relação entre, principalmente da parte dos patrões, eles agem como se ainda fossem os senhores e sinhás do período da escravidão. E isso a gente trata com bastante cuidado também, mas com muitas informações nesse capítulo específico do livro. A própria PEC das domésticas, né, é relativamente recente na história do país, né, tem aí, dá para completar 2 décadas aí, e de fato você descreve realidades de Minas Gerais, outra coisa que é muito comum no interior mineiro, são pessoas exercendo essa função, mas sem receber os direitos já garantidos em lei, né? Isso ainda acontece nos dias atuais. Sim, a PEC das domésticas ela é muito importante, né? E olha para você ver algo que não se reflete tanto sobre isso, só com a PEC das domésticas, só muito recentemente, é que trabalhadoras domésticas tiveram os direitos equiparados às demais categorias de trabalhadora. A CLT antecede a PEC das domésticas em 70 anos, ou seja, por 70 anos, trabalhadoras domésticas não foram consideradas pelo Estado brasileiro como uma profissão com o mesmo direito que as outras. E a PEC das domésticas foi aprovada por muita luta das trabalhadoras domésticas, por luta de pessoas como Laudelina de Campos Melo, que é uma das pessoas que a gente cita no livro. Ela foi aprovada sob muita resistência, tanto da sociedade brasileira quanto da própria imprensa. Enfim, um ex-presidente do Brasil, o atual ex-presidente, o Jair Bolsonaro, ele se orgulhava de ser um dos 2 deputados que votaram contra a PEC das domésticas no Congresso. E até hoje ele se orgulha disso. Então a gente vê tudo isso ainda muito presente na sociedade brasileira, infelizmente, e mesmo com a aprovação da PEC das domésticas, ainda há muitos e muitos e muitos patrões que burlam a PEC das domésticas para que não tenham que pagar tudo que a lei obriga que eles devem pagar às trabalhadoras. Aproveitando essa sua citação ao ex-presidente, né, o contexto político que o país enfrentou nos últimos anos, com a ascensão da extrema-direita, ele influenciou, impactou em que medida o Projeto Quirino como um todo? O Projeto Quirino, que é o terceiro podcast que eu fiz, e sempre com equipes, né, eu agradeço sempre a equipe que participou desses processos, os 3 podcasts foram feitos no período em que Jair Bolsonaro era presidente. Eu acho que eles seriam feitos de qualquer outra forma, mas isso teve um impacto, eu acho que nos deu força, e também em termos de audiência, assim, do alcance que a gente teve, o próprio Projeto Quirino, uma parte do sucesso que o Projeto Quirino teve, enfim, eu relaciono com o fato de que em 2022, que foi o ano que a gente lançou, que era depois de 4 anos de um projeto de destruição das instituições do Brasil, que foi o que foi promovido pelo ex-presidente, de um processo de destruição da saúde pública, em que tantas pessoas que morreram de Covid não precisariam ter morrido se houvesse uma condução de fato no período da pandemia. As pessoas naquele momento, que era um ano de eleição, elas estavam tentando se agarrar a algo para seguir na luta. Assim. Foi um ano muito difícil para as pessoas e eu acho que o Projeto Quirino deu um pouco de afago para elas, mas também forneceu ferramentas. Isso é muito importante também, a gente traz, por mais que aqui na entrevista eu fale algumas coisas que fiquem parecendo frases de efeito, ou que talvez sejam muito duras e tal, eu sou jornalista e tudo no Projeto Quirino foi duplamente, triplamente checado, não só por mim, É um mas por essa incrível livro-reportagem, né? equipe que trabalhou. O livro é um livro-reportagem, essencialmente. Exato. Exato, enfim, está tudo muito checado, então está tudo muito referendado e sempre que, na verdade, acho que sempre tem a indicação da fonte da informação, né? Como é natural do nosso trabalho como jornalistas. São destacados ainda na obra, Tiago, chamou muito minha atenção, impactos, né, positivos, entre aspas, né, dessa herança escravocrata para pessoas brancas e a necessidade delas também se engajarem na luta antirracista.
Essa conscientização tem avançado de um modo geral no Brasil? Qual que é a sua percepção? Eu acho que muito pouco, muito pouco. É inegável que, enfim, outra coisa também que é muito importante dizer é que nada do projeto Querino é no sentido de vamos dividir o Brasil, vamos colocar as pessoas negras como as brancas. Pelo contrário, a participação das pessoas brancas no processo, das pessoas que de fato são aliadas e contribuíram para esse processo, ela é citada no livro. Houve muitas pessoas brancas trabalhando no projeto Querino, embora a maioria fosse negra, e houve muitas pessoas brancas que foram importantíssimas para que o projeto acontecesse. E eu acho que o caminho para a gente, de fato, ser uma democracia, né, no sentido de que todas as pessoas tenham os mesmos direitos, que elas tenham o direito de exercer as profissões que quiserem, de ter acesso à saúde, de ter acesso à moradia, esse caminho para resolver o racismo e para chegar a essa democracia de fato, é um caminho que não pode ser trilhado só pelas pessoas negras. Até porque quem mais se beneficia do racismo são as pessoas brancas, mesmo as pessoas que não são racistas, que não se consideram racistas ou que de fato não são racistas, né? E sobre essa questão dos benefícios da escravidão para as pessoas brancas, isso é muito importante, é muito pouco falado. A professora Cida Bento, ela escreveu um livro muito importante que chama O Pacto da Branquitude. E logo no começo do livro ela cita isso, porque muito se fala sobre os efeitos da escravidão sobre os descendentes dos escravizados, né? Por exemplo, o fato de que a gente ocupa, as pessoas negras, os afrodescendentes ocupam os piores índices sociais, mas pouquíssimo se fala sobre os descendentes dos brancos que promoveram isso, né? E que até hoje se beneficiam dessa herança. São pessoas que, por exemplo, que nascem já com tudo posto. Por que não se fala sobre isso, né? Enfim, então no projeto, inclusive, a gente cita os nomes de muitos desses escravizadores. Tem um outro projeto que eu acho muito interessante que as pessoas conheçam também, que é o projeto Escravizadores da Agência Pública, que ele traçou as origens de vários políticos brasileiros da atualidade. Então, iniciativas assim, elas estão surgindo cada vez mais, felizmente. A sociedade brasileira tem falado mais sobre isso, sobretudo por causa das políticas de ação afirmativa, das leis de cotas, mas ainda é pouco, né? A sociedade brasileira precisa falar mais sobre isso, para que a gente consiga, de fato, se tornar uma democracia de fato, né? Para todo mundo, que abrace todo mundo. Educação é a chave para continuar avançando. Com certeza. Tiago, muitíssimo obrigado por esse papo importante aqui no Mundo Político, né, sobre reflexões que são extremamente necessárias na história do Brasil. Foi um prazer recebê-lo e sucesso aí com o Projeto Querino e em outras atividades aí na continuidade da sua vida profissional. Eu que agradeço, foi um prazer. Deixo o convite para quem quiser conhecer. O livro do Projeto Querino está disponível em todas as livrarias, então é fácil de encontrar. E quem quiser ouvir o podcast também, está em todos os tocadores de podcast. O podcast é gratuito, o livro não é gratuito, mas, enfim, pode comprar, eu acho que vale a pena. Obrigado, foi um prazer. Grande abraço. Eu conversei com o jornalista Tiago Rogero, correspondente do jornal The Guardian, na América do Sul. Falamos sobre o livro de sua autoria, Projeto Querino, um olhar afrocentrado sobre a história do Brasil. A obra, lançada pela editora Fósforo, amplia reflexões sobre o apagamento de figuras negras na trajetória do país, os impactos do racismo e as lutas de enfrentamento a essa chaga na nossa sociedade contemporânea. O Mundo Político fica por aqui. Obrigado por nos acompanhar e até o próximo programa.